O Enem, cara, eu achei que a parte de humanas, eu acho que o nível de dificuldade de cada matéria foi. Eu não falei pra vocês quantas matérias eu acertei de cada. Quantas questões eu acertei de cada matéria, né? De português eu acertei 39 de 45. De humanas eu acertei 26 de 45. De matemática eu acertei 31 de 45. E de ciência da natureza eu acertei 16 de 45. Foi um número um pouco mais deselegante, né? Então, 65 de 90 no primeiro dia, e no segundo dia foi 47 de 90. E é o seguinte, chat, a internet tá desestabilizando toda hora, cara. Não sei o que que tá acontecendo, mas enfim. Olha, chat, falar pra vocês. Pra mim, o ranking de dificuldade do Enem foi primeiro Ciências da Natureza, aí depois vem Ciências Humanas, aí depois vem Matemática e por último Português. Eu acho que a prova de português não estava difícil, porque ela, para mim, ela se manteve a mesma coisa dos anos anteriores, né? Que teve. Acertou mais que eu que nem fiz. Ô, cadeira! Ano que vem vai estar nós tudo fazendo Enem de novo, cadeira, não se preocupe. Eu vou estar fazendo Enem, mas já numa vaga de faculdade, eu espero, senhor. Só pra. Né, vamos estar profetizando uma faculdade aqui pra mim, pelo amor de Deus. E a redação, pai? A redação, então. Cara, eu não joguei minha redação no chat GPT porque eu tô com muito medo. Mas, assim, eu acho que minha nota tipo, perto de 840, assim. Tipo, eu não acho que eu fui tão bem, mas eu acho que eu não fui mal, sabe? Eu acho que eu tô naquela média. A pior parte da prova, cara, esse tema é que eu ia falar um palavrão, foi mal. O complicado desse tema é isso, tá ligado? Tipo, ai, etarismo, mano. Etarismo. As perspectivas pro envelhecimento na população brasileira, né? Alguma coisa assim. Cara, etarismo é um tema. Tipo, não é que é um tema difícil. Tipo, não é que é um tema difícil. Etarismo não é um tema difícil. O problema é que é um tema meio aberto. Ele não falou desafios pra tal coisa. Ele falou, tipo, perspectivas. 840, mano, aqui acabou pra mim. Não, para, pai. Que isso, para. É porque, ó. Deixa eu mostrar pra vocês por que que eu não sou maluco. Eu uso um site, eu usava, né, um site pra poder fazer simulado do Enem, que se chama Corredação. Eu vou entrar nele aqui rapidinho e mostrar pra vocês, porque eu fazia. Eu não fiz tantas redações assim quanto eu deveria ter feito, não me orgulho disso. Mas um tema fácil, mas aberto demais. Verdade, Rui. É exatamente esse o problema. Mano, é um tema fácil e ele é muito aberto. Então, tipo, fica muito difícil de você prever o que. Você tomar conta realmente, né, do que pode acontecer. Enfim, espero que meu PC não exploda de eu estar usando uma guia do Google, porque o corredação não tá querendo abrir. Mas o que que eu quero dizer para vocês? Eu fiz vários simulados durante o ano e eu também fiz cursinho, o que é um pouco preocupante, porque eu acertei, tipo, 16 de 45 em ciência da natureza. Eu não me orgulho disso. Eu deveria ter estudado mais ciência da natureza, que sempre foi uma matéria um pouco mais difícil para mim, né? Eu sempre tive mais facilidade em português e matemática, mas eu pequei bastante em humanas e naturezas, porque o ideal é você acertar no mínimo 30 de cada uma. E olha que, né, o ideal mesmo é 40 de 45, mas dá pra falar de muitas coisas. Eu falei sobre a solidão dos velhos. Cara, o pior é que eu tô com um pouco de medo de ter tangenciado, assim. Porque eu acho que minha redação tá boa, só que eu vejo os temas que o pessoal falou e eu fico pensando, cara, eu não falei esses temas. Tipo, eu não falei sobre os idosos, velhos, não. Os idosos se sentirem sozinhos. Eu falei mais dessa parada, como que eu posso dizer? Eu falei mais desse negócio de vamos olhar para a questão do preconceito do idoso e como que a condição dele afeta o futuro dele, sabe? Eu também comparei no primeiro parágrafo de introdução, eu fiz uma alusão histórica comparando, alusão cultural, na verdade, né? Comparando como os idosos são vistos em sociedades um pouco mais antigas ou até mesmo sociedades de povos originários, tipo, porque os idosos são vistos como seres de sabedoria, eles são vistos como pessoas que sabem mais das coisas, principalmente pelo fator de a idade trazer
aquela. Como que eu posso dizer? A idade realmente trazer sabedoria, sabe? E hoje em dia, na sociedade atual, não é visto assim. Na verdade, os idosos são bem vistos como ignorantes em certos momentos, assim, o que é um pouco preocupante, eu diria, né? Mas isso não tira o fato que isso é importante. Isso é bem importante. Tipo, eu acho que essas. O texto desapareceu do nada. Eu acho que, tipo. Como que eu posso dizer isso? Ó, eu acho que esses temas que eu citei, eles não estão fora da redação, claro. Tipo, eles fazem parte, principalmente porque eles estavam nos textos motivadores. Mas eu acho que existe. É que eu posso ter saído um pouquinho aqui ou um pouquinho ali também, sabe? Então, não sei, eu tô. É aquilo, aquele nervosismo que dá de não saber o que pode acontecer, né? Porque de tudo pode acontecer nessa redação. Então, é o esperar. É o negócio de esperar pra ver o que vai rolar. Ó, chat. Agora, vamos para aqui. Ih, vocês não estão vendo a tela. Peço perdão pra vocês, tá? Mil desculpas, mil desculpas. Acho que agora vocês vão conseguir ver. Eu. Aqui. Exatamente aqui. Eu fiz 7 redações nesse site, mas eu tive o costume muito mais de fazer redação escrita, porque eu odeio fazer redação digitada, né? Principalmente porque eu sinto que eu perco um pouco. Como que eu posso dizer? Eu perco um pouco, acho que da noção de espaço. Então eu fiz redação escrita. E aqui tá as notas e os temas que eu fiz. Espero que vocês não. Ó, aqui eu tirei notas, até que eu tirei notas bem legais. Os temas que eu fiz, ó. A inclusão do ex-detento no mercado de trabalho, foi há 7 meses. Aí foi basicamente um por mês aqui, né? Até chegar aqui e fazer mais fisicamente mesmo. Eu sempre fiquei meio que trocando essas coisas, né? Mas a minha nota mais alta foi 980. Tipo, em um dos meus simulados. Eu nunca cheguei a tirar 1000, infelizmente. Mas a minha nota mais alta foi 980. Então, não sei. Eu tô com aquele negócio de será que deu certo? Será que não deu certo? Espero que tenha dado certo, né? Porque se tiver dado certo eu meio que me ferrei. Mas espero que dê certo mesmo. Opa! Nossa, gente, tá tudo de estranho acontecendo. Enfim, é aquilo, né? A gente vai ter que esperar pra ver como que as coisas vão funcionar daqui pra frente. Eu espero que tudo dê certo. E outra coisa, se vocês forem fazer 980, Enzo, então, da hora, né? Eu achei maneiro também. Eu também fiquei tão surpreso quanto você, Rui. Me manda o seu curso now. Cara, é um negócio de você ter fé mesmo, entendeu? Você joga pra Deus e ele joga pra você de volta. É assim que funciona. Mas. Eu não sei. Eu tô aquele negócio de espero que dê certo, porque se eu tirar 900 pra cima na redação, eu acho que eu consigo uma média de 700 no Enem. Principalmente porque eu acertei bem pouca questão de ciência da natureza, né? E falar pra vocês viram aquela polêmica lá? Eu fiquei incrédulo, eu fiquei, como é possível? Teve aquela polêmica de, como é que era? Que um cara lá, que ele é médico, ele tá cursando medicina, não sei. Ele vende um cursinho online. E rapaziada, esse mano simplesmente ele. É porque assim, calma, deixa eu dar o contexto. Parece que o Enem, né, o INEP, voltei, contexto da conversa, please, a gente tá conversando sobre o Enem, cadeira. Que eu mostrei agora há pouco pro Rui, pro pessoal aqui, os simulados que eu fiz de redação, né? Esse é só os que eu fiz no site, eu fiz várias e vários escritos, porque eu prefiro fazer mais redação escrita do que online. Porque eu sinto que eu perco um pouco de noção de espaço e escrevo demais, sei lá. Mas, ó, aí o que que a gente tem? Que é muito legal. É muito legal, né? Essa novidade. Mano, eu fiquei bravo. Que teve um médico lá que vende cursinho pro pessoal na internet. E esse mano simplesmente. Não, tipo, vocês não estão entendendo. Esse cara, é impressionante. Esse cara simplesmente. Ó, escuta o que eu tô falando.
Foi uma das pessoas. O moleque acertou exatamente as previsões das questões, até as alternativas. Muito estranho. Exatamente. Por quê? O INEP, que é a organização que faz o Enem, eles testam o nível da prova para saber quais são as questões que o pessoal mais erra, mais acerta e tá entre o meio para descobrir quais são as questões fáceis, médias e difíceis do Enem. Até porque você recebe as notas com base nisso, né? Quanto mais questão fácil você acerta, mais nota você recebe. E se você erra uma questão fácil e acerta uma difícil, é mais provável que sua nota caia. Beleza, até aí de boa. E ele foi uma das pessoas que fez esse teste, né? Porque o Enem testa com universitários. Aí, o mano, que é genial, simplesmente decorou as questões e as respostas, né? Ele lembrou das outras. Desculpa. Soluço. Ele simplesmente lembrou das respostas e das alternativas. E pior, ele mostrou isso uma semana antes do Enem, numa live que tinha o quê? Umas 20 mil pessoas, alguma coisa assim. Ele simplesmente mostrou pra todo mundo. E aí todo mundo conseguiu ver que de fato ele era o mano que tava, né, lá fazendo as paradas acontecerem, chat. Tipo, simplesmente. E pior, eu não sei se é verídico isso que eu vou falar agora, tá? Então vocês vão pesquisar aí, porque eu não sei a verdade. Mas eu ouvi falar que ele ganhou, acho que uns 5 mil reais aí, por meio que, tipo, prever algumas questões que iam cair no Enem. Sendo que o cara meio que preveu todas as questões. E pior, 3 questões foram anuladas esse ano. 3 questões do segundo dia. Chat, olha aqui pra mim. Adivinha quantas dessas 3 questões anuladas eu tinha acertado? As 3. Vai se ferrar, velho. Ai, que ódio. Eu acertei as 3, mano. Só que, tipo assim, a minha nota não caiu. Porque, tipo, a minha nota provavelmente deve ter caído. Porque algumas das questões eram fáceis, mas difíceis. As 3 que eu errei, que sorte, porque eu acertei as 3. E o pior, cara, eu depois fui ver lá, né, o gabarito oficial. E eu fiquei com a mesma quantidade de acertos que eu tinha ficado antes das questões serem anuladas. Porque questões que tinham saído no gabarito extraoficial, falando que eu tinha errado, eu tinha acertado na verdade. Então é como se eu tivesse acertado, tipo, 46 de 87, sabe? É uma parada meio assim. Que ódio, chat. Porque se não fosse 47 de 87, né? Mas se não fosse por essas 3 questões, eu teria batido no mínimo umas 50 questões no Enem. E eu teria mandado muito, muito melhor, chat. Muito melhor. Porque, tipo, não muito melhor, né? Mas 50 seria mais aceitável do que um 45 de 90. Bebam água, chat. Eu recomendo. Nossa, mas que ranço. De verdade. Falar pra vocês, que ódio que deu. Não tô entendendo bulhufas, mas é isso? Cadeira. Simplesmente a magia do Enem. De o cara roubar simplesmente mandar metade da prova pra todo mundo ver. O pessoal ficou com o maior medo do Enem ser anulado. O Enem não foi anulado, graças a Deus. Mas que deu um ódio mortal, porque. Ai, cara, as questões que eu acertei foram anuladas, mano. Nossa, que raiva, que raiva. Mas é isso, chat. Eu não acho. Tipo assim, eu fiquei muito feliz com a minha nota de português, porque nos simulados que eu fiz eu não tava passando de 30 questões acertadas. E aí eu bati 39 de 45 em português. Isso é triste? Mano, é bem triste. Mas, tipo, 39 foi da hora. Mas foi e matemática 31 é o razoável, né? Eu sei, fosse fazer o Enem. Mano, eu queria estar naquela live, porque imagina, ver todas as questões e no dia seguinte você tá lá fazendo as questões, você já sabe a resposta, saca? Enfim. E ainda tem aquele bagulho que quando a gente jogar a nota no Sisu, que é pra conseguir entrar numa faculdade pública, a gente vai se ferrar, porque vai ser pessoas dos últimos 3 anos que vão competir com a gente desse ano, né? E ainda tem aquele fator de que tem várias pessoas que mandaram super bem no exame, meio que roubando, porque o Enem foi fraudado. Então, é. Mas é isso aí, gente. Essa é a coisa boa de fazer o Enem, né? De tentar entrar numa faculdade.
Olha que coisa bacana, que coisa legal, chat. Espero ver todos vocês na facu, beleza? Não, eu já vi vocês lá, entendeu? Vocês já estão lá pra mim. Pra mim é isso. Vocês já estão lá na facu. Cara, mas é uma loucura total isso, né, mano? Ah, como que alguém frauda um vestibular? Tipo, pra quê? Mano, se você. Nossa, muito paia, muito paia. Qual a sua opinião sobre as questões de 40 linhas? Mano, vai se ferrar! Cara, ó, eu fiquei muito feliz porque quando eu fui ver o gabarito extraoficial, eu tinha acertado duas das cinco questões que vieram naquela questão enorme, né? Naquele textão lá do primeiro dia. Só que aí eu fui ver no gabarito oficial e eu acertei as cinco. Yes, chat! Então eu acertei as cinco. É, e o cara que eu estudo por ele, que postou um vídeo e tudo sobre Eologium antes. Ah, mentira, Rui. Um dia antes da prova. Tá de sacanagem. Pode passar o nome dele aqui que a gente vai levar ele pra Receita Federal também, mano. Não tá dando, cara. Eu poderia ter postado antes. Pior que é verdade, né? Se tivesse postado antes, a gente estaria um pouquinho mais preparado, assim, né? Essa galera que fica vacilando, viu? Não vou nem falar nada. Cara, mas essas questões, que ódio. Essa foi, eu acho, que a última questão de português que eu fiz, porque eu tava fazendo as mais curtas para as mais longas, né? Aí eu vi essa questão desse tamanho, eu falei, nem ferrando, que eu vou começar a prova lendo um texto desse tamanho pra responder cinco questões. Mano, o Enem nunca fez isso. Mano, o Enem nunca fez isso. Vai se ferrar, top 10 opiniões. Cara, é que é revoltante, mano. É revoltante, tipo. Primeiramente que o Enem nem é uma prova para pessoas que estão no ensino médio, velho. Tipo, eu falando por mim, de verdade. Eu estudei o ensino médio todo em escola particular. Eu fiz cursinho e pra mim aquela prova tava coisa de louco. Só português tava fácil, tipo, né, nada tava fácil. Mas português estava um pouco mais de boa, por causa que, vocês sabem, né? Eu faço vídeo pro TikTok sobre leitura. Eu adoro ler, adoro escrever coisas também. Então, acho que por causa disso eu tenho bastante facilidade de interpretação de texto. Mas, pô, humanas, as questões super conteudistas, tá ligado? E mesmo que eu tenha estudado o ano inteiro, pô, é umas coisas meio específicas de conteúdos específicos que você precisa saber, tá ligado? Então, mano, é. E o cara que tava comendo Big Mac na minha sala ficou mó cheirão. Cara, pior que esse bagulho de comida, chat, eu não sei o que que acontece, mas toda vez que a gente vai comer alguma coisa, parece que a gente tá sendo super, hiper, mega julgado. Eu não sei o que que acontece. Eu não sei se odeiam a gente, nunca vou esquecer ele. Não, esse daí é o King of the Power, the Mass the Beast. Mano, o cara é maluco. Esse cara é diferenciado, Rui. Não, ele é o cara que todo mundo deve temer, deve ter medo, porque realmente, pra ter essa coragem é pra poucos, tá? Mas, mano, nossa, chat, de verdade. Cara, o Enem não é uma prova, tipo, que o governo faz realmente pra rapaziada entrar na faculdade, sabe? O Enem nunca foi uma prova, eu acho que já foi antes, mas hoje em dia não é uma prova que uma pessoa que sai de uma escola pública vai cursar lá e vai estar de boa. Mas na verdade o Enem é uma prova bem difícil. Tipo, cara, o meu pai mesmo falou isso porque ele fez o Enem uma vez, né? Ele já fez algumas outras vezes, mas ele fez comigo ano passado. Cara, aquilo não é conteúdo que você vai ver numa, numa escola. Tem conteúdo que, tipo, eu só vi no cursinho e tem conteúdo que eu sei que é só de faculdade, tá ligado? Que cai. Então, tipo, pô. O Enem é pra escola de elite que tem, sei lá, 25 aulas de matemática por semana, não, né? Por dia, porque, porra, não faz nem sentido. E o medo do celular vibrar sem motivo aparente. Nossa, esse é o maior medo de qualquer pessoa que faz o Enem. Você é louco. Nossa, esse daí todo mundo se caga. Esse daí não tem como não, cara. Tipo, nossa, é o meu, é um dos meus maiores medos reais, chat, de verdade. Mano, eu tenho medo real de, tipo, eu tá de boa, assim, e simplesmente decidir, o celular decide vibrar, assim, por livre e espontânea vontade, chat. Tipo, é... Mano, eu tenho.
O certo medo disso acontecer. Nossa, imagina se isso acontece, meio que ferrou, né? Tipo, e aí? Você só. Cara, eu acho esse bagulho do celular vibrar muita sacanagem. Tipo, você simplesmente tirar a pessoa. Pô, a pessoa esperou o ano todo pra fazer a prova. Ela ficou estudando, ficou se esforçando. Ah, ou às vezes ela nem estudou, mas esperou o ano todo pra fazer a prova. Ela pagou pra fazer a prova, pra chegar lá e você simplesmente mandar ela embora por causa que o celular dela vibrou. Eu acho essa regra bem ridícula.